Os meus vídeos de promoções eu sempre falei que essa placa, a 5700 da AMD, era muito próxima à 2060 Super. Será que eu estava errado? Vou te mostrar nesse vídeo um comparativo das duas placas que têm sido concorrentes no mercado chinês, têm aparecido em excelentes preços. Inclusive essa daqui, a 5700 Elsa, eu comprei por R$ 570 aproximadamente. Vou colocar aí no vídeo tudo certinho. E essa daqui foi R$ 850 aproximadamente. Quer dizer, uma diferença de R$ 300 de uma placa para outra, né? E será que a 5700 realmente compensa? É o que eu vou tentar te mostrar nesse vídeo. RTX 2060 Super que a gente testou é da marca Elsa. É uma plaquinha aí, provavelmente oriunda de mineração, uma plaquinha usada, tá? Essa placa ela tem um tamanho de 217 milímetros, então uma placa compacta, vai caber em qualquer tipo de gabinete. É uma placa que as fãs têm uma baixa pressão estática, são fãs muito baratas, então elas operam sempre em alto giro, então é uma placa barulhenta, tá? Não é uma placa silenciosa. Ela tem aí um HDMI, um DisplayPort, um DVI, que era o comum nessa época, tá? O acabamento traseiro ok. Tem um conector de 8 pinos, o backplate dela é de plástico, tá? Não é de metal. E o consumo dessa placa está em 182 watts, que está dentro de qualquer 2060 Super, e a temperatura média dela é 77 graus, que é uma temperatura também dentro da realidade de 2060 Super. Não achei exagerado, inclusive eu tenho até uma TUF aqui que esquenta até mais. A plaquinha da AMD RX 5700 trata-se da marca Elsa, que eu entendo que não é fabricante, então acredito que é um distribuidor ou revendedor que apenas remarcou a placa. Essa placa é idêntica ao modelo da XFX e eu destaco que ela é toda original, inclusive as fãs. Gostei muito do nível de barulho, uma placa silenciosa para minha surpresa, tá? Tradicional 3 DisplayPort, um HDMI. O acabamento traseiro, gostei muito, me agradou muito o acabamento traseiro dessa placa, achei uma placa bonita. É uma placa que vem com backplate de metal, que me surpreendeu também positivamente. E é uma placa que ela tem dual BIOS, então ela tem duas BIOS ao lado dos conectores 6+8, tem uma chavinha para você trocar de posição a BIOS. A BIOS que veio nessa placa é exatamente igual, então não tem diferença. A questão do tamanho, né? É uma placa de 230 milímetros, então ela é um pouco maior do que o modelo da 2060 Super, que é a 217. Então ela é um pouquinho maior do que a 2060, né? Mas mesmo assim ela vai caber na maioria dos gabinetes, e a gente descobriu que essa placa ela tem BIOS Mod. Então ela tem uma capagem, então o clock dela é um pouquinho reduzido, o consumo é bastante reduzido e a temperatura também é um pouco reduzida, tá? Ela apresentou uma temperatura em alguns jogos de 55 graus. O máximo que a gente registrou foi 70 graus e a média dela ficou em incríveis 64 graus, com uma temperatura ambiente de 25 graus Celsius, cara. Simplesmente espetacular a temperatura da placa. O consumo também surpreende. A gente teve jogo que ela teve apenas 100 watts de consumo, 100 watts. E o máximo que a gente registrou foi 148 watts e a média foi 130 watts. Então, um excelente consumo. E agora é o seguinte, será que essa BIOS da Elsa, essa capadinha que deram, ela vai conseguir entregar uma boa performance nos games? Pois é, isso que a gente vai tentar te mostrar e comparar com a 2060 Super. Bancada de testes padrão do canal, Ryzen 7 5800X 3D, B550M Plus Asus TUF e duas memórias da Jazer, 16 GB 3200, superando série 1620, dualzinho 32, né? Nós temos o SSD Mi-Holy de 2 teras, né, chegando até 7400 MB aí de leitura, e a gente tem uma fonte XPG Core Reactor 850 Gold. A Plague Tale Requiem, super sampling qualidade, preset alto padrão do jogo.
Então nós temos a 2060 Super com 61 e a 5700 com 60. 1% da 2060 Super foi melhor, marcando 54. Quad HD Super Sampling qualidade também a gente está no preset médio, então a gente tem 50 versus 53, a 5700 vencendo, né, representando 6%, mas é só 3 quadros, né, a diferença é pequena, é quase um empate. Assassin's Valhalla 1080p, preset altíssimo, que é o Ultra do jogo, 2060 Super 78 contra 73 DRX 5700. Quad HD nativo, preset alto padrão do jogo, a gente tem o empate das duas placas, exatamente a mesma performance, tanto na média quanto na mínima. Callisto Protocol 1080p nativo, tá? Preset alto do jogo, nós temos 69 contra 70, né? Exatamente a mesma performance, uma variação de rodadas, duas placas lado a lado nesse jogo. Em Quad HD a gente ativa o FSR qualidade, também no preset alto padrão do jogo e exatamente a mesma performance, né? Nós temos o mesmo desempenho das duas placas, sensacional. Cyberpunk 1080p nativo, preset Ultra, texturas no alto. Então nós temos a 2060 Super com 65 quadros, contra 56 FPS DRX 5700, uma vitória da Super, 16%. Quad HD a gente ativa o Super Sampling no preset alto com as texturas no alto. 2060 Super com DLSS qualidade 66 quadros contra 54 quadros da 5700 com FSR em qualidade, representando uma diferença de quase 26%. Dead Space Remake 1080p nativo, então a gente tem o preset Ultra padrão do jogo, 2060 Super, pontuando 69 quadros contra 64 FPS da RX 5700, temos uma diferença de 7,8%. Quad HD ativando o Super Sample em qualidade no preset alto padrão do jogo, 2060 Super com DLSS qualidade 67 quadros contra 64 FPS da 5700 com FSR no qualidade, representando uma diferença de 4,68%. Far Cry 6 1080p Ultra nativo, então nós temos aí para vocês a 2060 Super fazendo 93 FPS contra 97 quadros da 5700, a AMD venceu por 4,3%. Quad HD nativo preset Ultra, então nós vamos ter 67 FPS para 2060 Super contra 68 quadros para 5700, a gente considera um empate, diferença de apenas um quadro na média, 2 na mínima, é uma variação de rodada. God of War 1080p nativo, preset Ultra padrão do jogo, então nós temos aí a 2060 Super pontuando 61 quadros contra 64 FPS da 5700, surpreendendo a AMD pontuando 4,91% de vantagem. Quad HD nativo, preset alto padrão do jogo, então nós temos aí a 2060 Super com 65 quadros, contra 61 FPS para RX 5700. Curiosamente, a gente inverteu a situação em Quad HD. Interessante. Hogwarts Legacy 1080p nativo com TA no alto, a gente tem a 2060 Super fazendo 61 FPS contra 64 quadros em favor da 5700, né? Uma vitória de AMD representando 4,9%. Em Quad HD a gente ativa o Super Sampling, preset alto padrão do jogo, 2060 Super com DLSS qualidade 61 quadros contra 59 FPS da 5700 com FSR em qualidade. Aqui a gente tem uma vitóriazinha de NVIDIA, principalmente na mínima, né, no 1%. Red Dead 1080p nativo, preset Ultra padrão do jogo, tá tudo no Ultra, um preset bem pesado, tô gostando de testar assim. E tá aí na tela para você, 2060 Super fazendo 59 FPS contra 53 quadros RX 5700, uma vitória clara da NVIDIA de 11,3%. No alto, Quad HD nativo,
Então nós temos aí tudo no alto, as texturas no Ultra, né? Preset bem pesado também. Então a gente tem 68 FPS para 2060 Super contra 62 quadros para RX 5700, que até foi muito bem. A gente tem uma diferença em favor da NVIDIA de 9,6%. Resident 4 Remake, a gente tem um preset Ultra com as texturas em 2 GB, tá? Fios de cabelo no alto e a sombra no alto, o restante tudo no máximo, com tudo quanto é filtro ativado. Preset Ultra do jogo. Então nós temos aí na tela a 2060 Super fazendo 61 FPS contra 65 quadros em favor da RX 5700. Me surpreendi bastante com esse resultado, realmente a AMD surpreendeu, representando aí uma vitória de 6,5%. Em Quad HD, a gente ativa o FSR qualidade, esse jogo não tem DLSS, então nós temos aí a 2060 Super nessa situação com 55 quadros contra 61 FPS para RX 5700, representando mais uma vitória da AMD, uma diferença de 10,9%. Spider-Man 1080p Ultra. Então nós temos aí sem a resolução dinâmica, tá? Tudo no Ultra, né? Que é o muito alto do jogo. Então nós temos aí 98 quadros para 2060 Super contra 78 FPS em favor da 5700. Foi esse jogo que maior deu a diferença, quase 27%. Quad HD nativo preset Ultra mesmo preset, aqui a gente tem uma diferença menor, até por conta da resolução que pesa mais. A gente tem uma vitória da NVIDIA de 13%, representando 77 FPS contra 68 quadros. The Last of Us Alto 1080p nativo, então a gente tem as duas placas com exatamente a mesma performance. A diferença é mínima, apenas de 1 FPS só. Desempenho bacana, né? Mas assim, não consolida 60, fica ali 56, 55 FPS com variação. Dá para jogar assim de boas. Quad HD a gente ativa o Super Sampling. Pelo lado da NVIDIA com DLSS qualidade no preset alto, tá? Padrão em Quad. A gente tem 51 FPS, uma ligeira vantagem para a NVIDIA, mas é apenas 2 quadros que pode ser uma variação de rodada. As duas placas para mim empataram praticamente a mesma performance. Resultados na tela 1080p, então nós temos a NVIDIA com a 2060 Super vencendo em 5 jogos, que representa 40%, arredondando, tá? A AMD vence em 4 jogos, o que representa mais ou menos 30%. E nós temos aí também mais ou menos 30% de empate. Eu destaco a 2060 Super, se sobressaiu bastante em Spider-Man, uma diferença de 20 FPS, o único jogo que ficou muito fora da curva entre as duas placas, né? No restante dos jogos, essa diferença não é tão grande para nenhuma das duas placas, ressaltando aqui o Cyberpunk com 9 quadros, né? Mas no geral, 3, 5 FPS mais ou menos de variação. Quando você soma todos os FPS da 2060 Super, a gente chegou numa média de 69 quadros, pegando a soma e dividindo pelos 12 jogos. E quando a gente pega a mesma coisa pela AMD, a gente chega em 67 quadros, tá? Então aí que a gente tira a nossa média. Então a gente pega 2 FPS de diferença que deu e divide pelos 67 quadros da 5700 para a gente achar quanto falta para a 5700 chegar na 2060 Super. É dessa forma que a gente faz. E a gente achou ali praticamente 3%. Quad HD é o mesmo cenário, basicamente, né? A gente tem aí uma performance mais agressiva da 2060 Super em Cyberpunk e em Spider-Man. O restante dos jogos está mais ou menos bem próximo ali, 3, 5 FPS ali, a gente tem vários empates. E a gente tem também uma diferençazinha interessante em Resident 4 em favor da AMD, né? Na média geral, a gente também acha 2 quadros, o que representa 3,27%. A performance relativa em 1080p a gente tem 100% a 3060 de 12 GB, em sequência da 2060 Super, né, uma diferença que a gente achou entre as duas de 5%, tá? E a 5700 com essa BIOS da EUSA, ela consegue, uma diferença média aí de
3% com relação a 2060 Super e de um pouquinho menos de 8% com relação a 3060 de 12. E a 5700 BioElsa, ela consegue até mesmo superar com uma margem ali de quase 6%, né? Um pouco abaixo de 6% com relação a 3060 de 8. Em Quad HD, a gente tem um cenário também que se estreita as placas ali abaixo da 3060 de 12 GB, então você tem uma diferença aí de 2%, né, da 5700 EUSA para 3060 de 8, e uma diferença aí que se mantém na faixa dos 3% e pouco da 2060 Super para 5700. Quando a gente pega a média, né, de Quad e de Full HD, a situação é bem semelhante. A gente tem 3% e pouco, né, da 2060 Super para 5700, e com relação a 3060 de 8, é uma diferença aí que é um pouco abaixo ali dos 3%, né? E quando a gente pega a 5700 BioElsa e compara a 3060 de 12 GB, a gente tem ali uma diferença um pouquinho abaixo de 10%, tá? Qual a minha opinião sobre essas duas placas? A 2060 Super, né, é uma plaquinha que ainda tem uma performance muito interessante em Full HD, não deixando a desejar, né, conseguindo aí Alto Ultra Full HD nativo com uma excelente qualidade em 60 quadros, e a mesma coisa eu digo para 5700, hein, cara? 3% de diferença para 2060 Super. 3%, isso é muito pouco, 2, 3 FPS em média. Tem jogo, lógico, que a Nvidia tem jogo que ela dá um couro, mas quando você pega a maioria dos jogos ali em empate, ou então uma outra vence com uma diferença pequena, por isso que a gente chega no final aqui com esses 3%. Essa placa, volto a reafirmar, ela tem uma capagem na BIOS dela pela ELSA, o que reduz o consumo e reduz a temperatura. Eu vou trazer um vídeo ensinando como colocar a BIOS original, no entanto, eu não recomendo fazer isso, porque você corre risco de corrupção de BIOS. Ela até tem chave seletora, então com relação à corrupção de BIOS é até mais tranquilo com relação a essa placa. Mas será que compensa você estressar a placa, deixar ela mais quente, consumindo mais? Por quê? Porque a meu ver, pelo que eu já percebi por aí dos profissionais que já fizeram essa troca de BIOS, a diferença é muito pequena. Mas nós vamos trazer um vídeo comparativo só dela, mostrando a diferença da BIOS da XFX versus essa BIOS da ELSA. Mas eu gostei. Mesmo com a BIOS da ELSA, cara, ela é muito próxima a 2060 Super. Com a BIOS da ELSA vai empatar, basicamente. Você vai ganhar ali 3, 4% ali, ela vai dar um empatezinho com a 2060 Super. Espetacular placa, super recomendo. Então, se ela aparecer na faixa dos 500 aos 700 reais, pode comprar. Essa média de 600, 650 é um bom negócio. Excelente temperatura e tudo indica, né, é praticamente certeza que realmente é uma plaquinha da XFX, o backplate é de metal. Gostei muito desse projeto. Agradeço a você a mais esse comparativo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative os sininhos, aquele abraço e comenta o que você achou e até a próxima.